Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Agradeço, em nome da equipa, não só o convite para participar no livro, como nesta comunicação, nas comunicações deste fórum. E vou tentar ser breve, não estragar o cumprimento do tempo das comunicações. Então, nesse sentido, vou começar e refiro muito brevemente o relatório que a Jéssica começou por referir também, o MyPEX, que destaca ser a educação um dos domínios mais débeis na maioria dos países observados nas políticas de integração dos imigrantes. Portanto, neste domínio nós vamos mergulhar nesse tal campo que tem algumas fragilidades e, sobretudo, no domínio do desempenho escolar dos alunos oriundos da imigração, que apresenta variados resultados de acordo com os países. Portanto, não há uma uniformidade entre os países, como era de esperar, e nós, em Portugal, somos campeões, entre aspas, da diferença entre resultados de alunos imigrantes e de alunos autóctonos. Portanto, as diferenças de facto são efetivas e eu avanço já com medo depois de não ter tempo de ir ao detalhe e são sobretudo, ou são mais expressivas no caso de Portugal, no caso do encaminhamento para vias não regulares de ensino. Portanto, é aí que são mais contrastantes os trajetos escolares dos alunos com origem na imigração. Ora bem, neste primeiro slide, portanto, tentamos resumir, fomos assim à síntese maior dos dados, fomos então a uma divulgação, a uma publicação, melhor dizendo, da Comunidade Europeia, mas que se reporta aos dados do PISA 2015. Então, num primeiro momento, tentamos então quantificar, ter uma ideia do contingente de alunos de que estamos aqui a falar. E, na comparação internacional, como podemos ver aqui, nós somos dos países que, percentualmente, têm menos alunos com origem na imigração. Portanto, estes dados do PISA têm em conta a naturalidade do aluno e da sua família, portanto, são os chamados immigrant background, não é? Portanto, e temos aqui a separação da primeira e segunda geração. Esta publicação separa as duas gerações de acordo com este critério. Portanto, os que já nasceram no país de acolhimento são considerados segunda geração. A primeira geração é aquela que já nasce, não. A pressa dá nisto. Portanto, a primeira geração é aquela que nasce no país de acolhimento, a segunda, ao contrário, eu insisto, é ao contrário. Portanto, se ela é segunda geração, ela já nasce no país de acolhimento e a primeira é que não. Desculpem lá. Isto, aliás, estava na própria publicação invertido e eu troquei aqui a ordem, acho que também me trocou o raciocínio. Bom, o que importa aqui destacar é que conseguimos ver, com base nos alunos que realizaram as provas do PISA, e, portanto, é preciso termos a noção de que aqui estamos perante uma amostra, uma amostragem de cada país. Temos, então, aqui não só um contingente no nosso país abaixo da média da União Europeia, como temos países aqui claramente com sobre-representação de imigrantes, como é o caso do Luxemburgo, onde a maioria dos alunos tem origem na imigração. Portanto, são alunos de 15 anos, como sabemos, que realizam este teste do PISA. E, portanto, temos aqui também, dá para nós constatarmos, países com imigração mais antiga e mais recente. Nós e a Irlanda somos, comparativamente com estes países, e eu só pus aqui os países que tinham uma presença de alunos com origem de imigração acima da média europeia, portanto, limitei-me a estes, e, portanto, temos nós e a Irlanda como os países onde a primeira geração é maior que a segunda geração. E vamos passar, tem que ser muito rápido, portanto, ver se eu digo o essencial. Portanto, a nota aqui principal é que, como no nosso país tem sido reduzido o número de alunos com origem na imigração. Se bem que aqui, e eu chamo a atenção para isso, nas estatísticas nacionais, o Ministério da Educação publica exclusivamente os alunos em função da nacionalidade. Portanto, passamos aqui a falar de alunos estrangeiros e não de alunos com origem na imigração. Então, os estrangeiros no nosso país, temos num total de 45.324, estes são os dados mais recentes de que o Ministério disponibiliza e de que tem trabalhados e analisados, e, portanto, temos que no total quase 20.000 a menos do que no princípio da década. Portanto, tem sido, de facto, uma abrupta redução. Aliás, esta redução tem-se feito sentir em quase todos
as nacionalidades estrangeiras, e estão aqui também só aquelas cujo contingente total no sistema é mais de 1000 alunos, portanto, a partir daqui eram menos de 1000 alunos e por isso não estão cá esses países. E temos então aqui duas exceções, os alunos com nacionalidade chinesa e espanhola, que aumentaram neste princípio da década. Quanto às... Pois está muito em cima, não é? Quanto à concomitante, que há relação, evidentemente, entre a presença dos imigrantes no sistema de ensino português e a diversidade linguística. Portanto, nós aqui temos informação exclusivamente sobre as línguas faladas em contexto escolar. Estes resultados que estão aqui, muito sumariamente, reportam-se a um estudo feito em 2005, que foi o último estudo nacional, o último inquérito nacional promovido pelo Ministério da Educação e que foi efetuado pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos. Depois deste estudo temos um outro de 2008, mas que só abarcou a área metropolitana de Lisboa. Portanto, em termos nacionais, houve um primeiro em 2003, feito pela Direção-Geral da Educação, um em 2005, e é desse que estamos aqui a dar um pequeno flash. Portanto, temos um levantamento junto de 15.397 alunos, 1.150 escolas, como vocês podem ver aí. 80 línguas foram identificadas como as faladas em contexto familiar. Os crioulos dos PALOPs foram maioritários, portanto, digamos, ocuparam aqui uma grande fatia dessas 80 línguas, mas depois também temos o ucraniano, o inglês, o russo, o francês, o moldavo, o alemão, etc., como línguas frequentemente faladas em contexto familiar por estes alunos. Portanto, a diversidade linguística, não vou ter tempo de detalhar aqui em pormenor, mas é só deixar uma nota de que para conseguir, no fundo, atenuar as desigualdades decorrentes dos alunos oriundos da imigração não dominarem a língua do país de acolhimento. Portanto, temos aqui um percurso que começa em 1991, em que às escolas é concedido e está prevista que desenvolvam atividades de apoio a estes alunos, quanto à língua, mas isto foi um caminho feito que culminou em 2006 com a criação de uma unidade curricular chamada mesmo Português Língua Não Materna, que hoje tem exame paralelo ao português como língua materna. Portanto, há o português língua não materna e a língua não materna com igual dignidade, digamos assim, no sistema de ensino. Pronto, houve algumas avaliações da implementação deste português como língua não materna e, grosso modo, portanto, temos aqui pormenores, mas o que as avaliações dão conta é de uma muito incipiente concretização, no fundo, desta medida nas escolas. Há menos de 10% dos professores tiveram formação específica, portanto, os alunos não têm progredido e, portanto, os resultados a nível de português da língua não materna têm ficado muito aquém do esperado. Sobretudo, isto é de destacar, junto dos alunos dos PALOP, ou com origem nos PALOP. A similitude com o português faz crescer dificuldades específicas e, portanto, esses alunos não só não têm tido grande resultado, digamos, decorrente deste português como língua não materna, como as dificuldades têm acrescido à medida que se prolonga o sistema de ensino. Taxas de aprovação, muito num flash rapidíssimo, portanto, estes dados mais recentes dão-nos conta de que, à medida que se progride na escolaridade, a diferença entre os nacionais e os estrangeiros aumenta. Basta ver que no primeiro ciclo do ensino básico a diferença é de 1%, portanto, em desfavor dos países estrangeiros, e no terceiro ciclo e secundário temos sempre já taxas que rondam os 10%. Mesmo assim, não se pode generalizar, também é uma ideia que muitas vezes tem, que ser oriundo da imigração fatalmente se tem piores resultados, e destacamos aqui que tanto os nacionais da China, da França, da Moldávia, de Espanha e da Ucrânia, estes são os grupos nacionais, dentre os mais representados no sistema, que têm frequentemente taxas de sucesso escolar semelhantes ou maiores do que os nacionais. Já agora uma nota muito breve, só que pronto, aqui não dava tempo a apresentar tudo. Estes dados nacionais nunca controlam a condição social das suas famílias, nem a escolaridade, etc. E, portanto, só acrescentar que quando, e em amostras limitadas da população, um estudo que desenvolvi na área metropolitana de Lisboa, ou no Conselho X, ou no Conselho Y, portanto, quando conseguimos ter do Ministério da Educação informação complementar em que a escolaridade dos pais e a profissão, a situação da profissão pode ser controlada, a conclusão que se tira sempre, todos os estudos nacionais e internacionais permitem chegar à seguinte conclusão: quando a condição social é desfavorecida,
baixa escolaridade, profissões menos qualificadas, os descendentes de imigrantes têm resultados mais favoráveis do que os autóctonos. Pronto, é só chamar aqui esta nota. E cá temos o aspecto em que os contrastes são maiores com a população nacional. Portanto, no nosso país, os dados mais recentes continuam a confirmar uma sobre-representação, sobretudo os oriundos dos PALOP. Aqui, digamos, é claramente nestes grupos. A grosso, temos sempre os países onde a percentagem de alunos que são encaminhados para vias não regulares de ensino estão de acordo com os países de origem, com as nacionalidades de origem. Portanto, temos sempre nos 3 níveis, segundo ciclo do ensino básico, terceiro ciclo do ensino básico, ensino secundário, Cabo Verde, Guiné, São Tomé. Pronto, claramente. Angola, mesmo assim, mantém-se dentro das médias, não se destaca pela negativa ou por este sobreencaminhamento. Eu não vou agora aqui discutir se é positivo ou negativo, mas para isso temos agora aqui a Cristina que vai complementar rapidamente. Pode ser? Desculpem, já estamos a ultrapassar o tempo. Boa tarde a todos e a todas. Passando rapidamente, falámos até agora muito sobre desigualdades sociais que tocam descendentes de imigrantes e que atravessam as migrações. E falámos de desigualdades económicas, que muitas vezes estão associadas a estes grupos, quer porque são grupos particularmente desfavorecidos do ponto de vista socioeconómico, ou não. Temos migrações também profundamente qualificadas e que vêm muitas vezes até à procura de preencher lugares em posições de topo na estrutura social portuguesa. E há uma necessidade cada vez maior, e este ponto que vou abordar é também em jeito de fecho e em jeito de se pensar agendas de investigação futuras para a própria sociologia. Muito do debate que fazemos, como dizia, que toca as questões das migrações, muitas vezes ou acabam por se relacionar com os desafios próprios da imigração, portanto, adaptação a um país novo, a uma língua que não é a nossa língua materna, questões que têm a ver com a documentação e, portanto, desafios que nós podemos considerar típicos das migrações. Por outro lado, parte dessas desigualdades muitas vezes também são analisadas como articuladas ou associadas a questões que têm a ver com a dimensão socioeconómica. E cada vez mais é necessário acrescentar um outro layer de análise, não é? E que tem a ver com o próprio racismo, não é? Entender o racismo não só como uma questão de discriminação intencional, direta, como algo que resulta de uma relação interpessoal, nas interações, mas também como algo que pode decorrer e que decorre noutro tipo de relações, designadamente institucionais e no plano também estrutural. O racismo não decorre, como todos sabemos aqui, de algo que vem da intencionalidade das próprias pessoas ou da falta de ignorância, tem as suas próprias raízes históricas, quer seja na colonização, na perseguição às comunidades ciganas, seja no colonialismo. E herdamos todos um conjunto de imagens, de representações, de formas de ver o mundo, de estruturas sociais que têm essas origens históricas. Portanto, ultrapassa profundamente aquilo que são as intencionalidades das pessoas em presença. É a mesma coisa com a exploração no campo do trabalho, é a mesma coisa com o machismo nas relações de género. Se considerarmos que o racismo é uma estrutura e não apenas um comportamento discriminatório, não é? Temos que considerar que ele também acaba por penetrar o funcionamento das instituições. Aquilo que se chama racismo institucional. Eu trago aqui 4 exemplos, parte deles já foram abordados nesta mesa, e este debate que estamos a procurar trazer sobre o racismo é não tanto avançarmos profundamente na recolha de outros dados ou de outro tipo de pesquisa empírica, embora, claro, isso seja necessário fazer, mas é muito mais o permitir, o avançarmos num debate teórico neste domínio. Portanto, o efeito Pigmalião é uma das formas profundamente conhecida, não é? Que tem a ver com as expectativas dos professores sobre os alunos com determinadas características sociais. Os alunos acabam por interiorizar essas expectativas e ajustar o seu comportamento a essas mesmas expectativas. A profecia que se autorrealiza, de Robert K. Merton. Ora bem, isto não é uma relação entre duas pessoas, a relação entre um professor e um aluno, não é? Claro, é uma relação entre duas pessoas, obviamente, mas, para além disso, e mais importante do que isso, é uma relação
num plano institucional. Um professor, quando discrimina, diretamente ou indiretamente, intencionalmente ou não, está no exercício do seu papel institucional e tem um conjunto de recursos, um conjunto de mecanismos que lhe conferem poder. Não é? E, portanto, há uma relação desigual. Portanto, isso pode interferir profundamente nas oportunidades a que esses alunos têm acesso. Portanto, reprovar alguém tem um significado social e nas oportunidades que depois se têm a seguir. Um professor decidir ou não que vai investir do ponto de vista pedagógico mais num aluno ou não, também tem os seus efeitos. A própria segregação escolar, passando rapidamente para outra forma de olharmos o racismo institucional, a Rita falou um pouco sobre isso também. A segregação ela não se produz de forma espontânea, não é? Ela resulta da combinação entre políticas públicas, políticas também educativas e as diferentes estratégias dos atores locais. Por um lado, famílias, diretores de escola e de agrupamento e Ministério da Educação, por exemplo. Temos conhecimento, e há pesquisa na nossa casa feita sobre isso, por exemplo, sobre turmas e escolas constituídas apenas por alunos ciganos. Não é? Nós podíamos olhar para isto como uma forma de racismo individual, não é? Mas quando temos o aparato da escola, dessa instituição, envolvida na produção dessa segregação, eu acho que temos que ir muito para além de olhar para isso como uma forma de discriminação interpessoal, não é? Aí é colocar mesmo o sistema educativo e as suas instituições a funcionar nesse sentido. O próprio eurocentrismo nos manuais escolares, esse é um trabalho que tem vindo a ser feito por uma equipa do SES, a Marta Araújo e a Silvia Maeso, em que, olhando para vários manuais de história, vão observando como as representações da África, dos africanos, do colonialismo, acabam por ter um forte pendor eurocêntrico, não é? Seja despolitizando, seja chamando a escravatura como movimentos de pessoas pelo planeta. E, portanto, também podemos olhar isso como uma forma de produção do racismo institucional. Não é? Sem contar de casos mais flagrantes em que, por exemplo, se mostram poemas ou versos que têm ideias pejorativas sobre a comunidade cigana ou sobre a população negra. Por fim, a ausência de políticas sobre estes aspectos também é uma forma de permitir, legitimar que este tipo de processos possam acontecer dentro das nossas instituições, não é? Nós sabemos que o racismo institucional e que a segregação existe dentro do sistema educativo, são conhecidas as escolas constituídas só por ciganos, são conhecidas as escolas de maioria negra, contudo, não existe, por exemplo, mecanismos de monitorização sobre este tema. Não é? Se forem ver os relatórios da Inspeção-Geral de Educação, em nenhum momento este é um aspecto tido em consideração na avaliação das escolas que se querem democráticas em Portugal hoje. Obrigada.